Olá! No programa de hoje nós vamos conversar com Luciana Ramado, coordenadora de projetos de eficiência energética do IBAN. Tudo bem, Luciana? Olá, tudo bem, Nádia? Bem-vinda ao programa. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez esse convite, né? Já participamos de outra oportunidade falando sobre esse tema de eficiência energética em municípios e hoje, mais uma vez, vamos tratar a questão da eficiência energética em edificações, né? Etiquetagem, né? Assim, especificamente esse tema. Conta pra gente como surgiu a etiquetagem em edificações. Bom, Nádia, isso na verdade assim, a etiquetagem de edificações, ela fez parte de um conjunto de ações que eu acho que todos se lembram. Em 2001 ocorreu aquela falta de fornecimento de energia elétrica, né, que nós falamos da crise do apagão. Então, a partir de então, o governo federal ele determinou várias ações, e uma delas foi a instituição da Lei 10.295, que é a famosa para o setor energético, foi um marco, que é a lei que determinou o Programa Nacional de Conservação de Energia, né? Então, a lei, ela, entre outras intenções, ela determina que no país sejam determinadas, né, eficiências, né, índices eficientes de consumo para equipamentos, edificações e máquinas, né? Então, por meio do decreto 4.295, isso foi determinado, né, que o Procel, a Eletrobras, elas desenvolvessem esses indicadores. Então, especificamente na parte de edificações, foi criado um grupo técnico responsável por criar esse regulamento, né, que determinava esses índices, e uma secretaria técnica subordinada ao Procel. E é até um fato curioso que o IBAN participou desses trabalhos desde o início, a partir de 2005, né, ele foi convidado a ser um membro dessa secretaria técnica para, no caso, apoiar esses estudos, esses regulamentos. Então, a eficiência energética em edificações, a etiquetagem, ela passou a valer mesmo a partir de 2010, desde 95 até 2009, né, esse grupo, a Secretaria Técnica, estudou os regulamentos, os índices necessários, que, né, foram, né, já estão determinados. Então, a partir de 2009, nós temos um regulamento voltado para edifícios comerciais, de serviços e públicos, e a partir de 2010 para edificações residenciais. Quer dizer, o que é essa etiquetagem para edificações, né? Assim, é bem um comparativo, né, em relação a equipamentos, é aquele selo que nós encontramos na porta da geladeira, no ar-condicionado, né, que tem, se você observar, né, os equipamentos têm um nível de A até AE, né, então tem equipamentos que têm o nível A, B, C, D. Para edificações é a mesma, como vou dizer assim, é a mesma etiqueta, só que voltada para edificações, né, que tem índices, regulamentos próprios. Então, assim, para o consumidor, né, a dona de casa, o que ela normalmente encontra, né, que é muito próximo, né, assim, que ela percebe são os equipamentos. Então, quer dizer, todos os equipamentos, máquinas, a etiquetagem surgiu a partir desse fato do apagão, e um movimento que já tem mais de 10 anos, né? Uhum. Luciana, por que a etiquetagem é importante para o gestor público e para os proprietários de edificações? Bem, como o equipamento, né, etiquetagem para equipamentos, ele tem o objetivo de informar ao consumidor que aquele equipamento, ele consome menos energia, mas oferece o mesmo rendimento, né, que seja, né, congelar o alimento e tudo mais. Então, esse é o objetivo, que era nível, né, A, B, C, D, isso quer dizer que ele consome menos mas oferta o mesmo rendimento. Então, a edificação é importante, assim, quando você etiqueta uma edificação para o consumidor, o morador, ou a pessoa que vai trabalhar naquela edificação, isso quer dizer que aquela edificação consome menos energia, né, assim, que ela oferece as mesmas condições que um edifício, né, comparativo, né, mas que tem mas tenha mais eficiência, né, se comparada a uma que não tenha. Por exemplo, assim, o o objetivo mais claro, né, por que etiquetar uma edificação? Porque as edificações elas, ao longo de mais ou menos 5 anos para cá, no cenário
do Brasil, né, do consumo total de energia elétrica do Brasil, ela vem apresentando um crescimento de 4% ao ano. E a empresa de pesquisas energéticas do Ministério de Minas e Energia, ela vem apontando nos seus estudos, nos seus balanços energéticos nacionais, que o segmento residencial de edificações, ela vem se equiparando com a indústria do consumo, né? Assim, a indústria hoje consome do consumo total de energia 44% e edificações 48%. É muito alto. É muito, quer dizer, para o setor energético, a indústria sempre foi o maior consumidor, mas de uns 5 anos para cá a edificação está quase que, assim, já passou e já é o maior consumidor. Então, quer dizer, a importância da etiquetagem de edificações também é por esse lado, né? Dessa preocupação que elas são grandes consumidores. Isso também por conta até de uma política, né, do governo, por exemplo, que a classe C, ela está como grande, né, tem um maior poder aquisitivo, então ela vem adquirindo novos equipamentos, né? Então há um aumento de consumo em ar-condicionado, chuveiros, televisores, né? Equipamentos eletrônicos. Então por isso dá importância, além da etiquetagem de equipamentos, da edificação. Porque o que é importante também é assim, quando a consultora entrega edifício, né, o que é mais importante é o consumo de energia elétrica dela ao longo da sua vida útil. Né? Então, quer dizer, essa etiquetagem, ela vai dizer que aquela edificação, ao longo da sua vida útil, ela vai ser mais eficiente em comparação a outra que não foi etiquetada. E essa vida útil das construções, ela já é medida como? Aí, nesse caso, é comparativo. Mas seria 10 anos, 20? É bem. Aí, quer dizer, geralmente tem quase 40 anos, né? As edificações têm uma prazo vida maior, né? E essa é a intenção. E sempre que houver uma reforma nessa edificação, que ela também melhore a sua eficiência, né? Assim, a intenção é que as edificações sejam eficientes. Bem, Nádia, para o gestor municipal, né, público, por que é importante essa etiquetagem em prédios públicos, né? Porque isso vai demonstrar ao gestor e também para a sociedade que aquela edificação ela foi construída com base em critérios eficientes, né? Assim, até tanto das questões de eficiência energética quanto também o conforto ambiental daquela região. Porque essa etiquetagem, ela tem nós temos até que nos orgulhar, né, dessa iniciativa, porque ela considerou de fato as condições climáticas de cada região do Brasil. Então ela é personalizada, né? A gente sabe, né, que no Brasil há várias diferenças climáticas, né, no sul, do nordeste, né, no norte. Então ela foi adaptada realmente para as características do Brasil. Então, quer dizer, um gestor etiquetando o seu prédio público, né, ele terá essa garantia de que ela foi construída com base em critérios locais e eficientes em relação ao consumo de energia elétrica, né? E para aqueles edifícios que não foram, né, que não foram considerados, né, essas diretrizes, né, arquitetônicas, de eficientes, de conforto ambiental, elas poderão ser adaptadas. Mas isso tem um fator bem interessante, assim, que nós sempre consideramos, né, assim, quando fazemos alguma apresentação para sensibilização, que é melhor você adaptar o projeto arquitetônico, porque você tem um ganho de 50% no projeto. Né? A edificação já será eficiente 50% em comparação a outras que não foram, né, não consideraram essas questões. E 30% em edificações que já estão construídas, né, já construídas, por exemplo, na década de 70, e elas são reformadas, você tem um percentual de 30% de redução. Mas em relação ao projeto arquitetônico, o ganho é maior, porque na interferência, né, assim, você ainda no projeto é muito mais fácil, econômico, mas e também muito mais efetivo, né, a economia. Nos últimos anos, aqui no Rio de Janeiro, teve um boom imobiliário. Essas novas construções, elas atendem essa eficiência, essa etiquetagem? Olha, Nádia, essa etiquetagem ainda ela é voluntária, né? Então a gente tem assim sabemos de muitas iniciativas, mas é muito pouco em comparação ao cenário, né, já construído em construção, né, no Brasil. O Procel,
da Eletrobras, a Eletrobras Procel, ela vem já há uns 3 anos, como vou dizer assim, sensibilizando o mercado para isso, né? Tanto na Faculdade de Arquitetura, contra os projetistas, as construtoras, para a adoção dessa etiquetagem, né? O que eu acho que o que é interessante é assim, que o próprio consumidor exija do mercado, né? Eu acho que isso já é um movimento que eu acho que será bem, como vou dizer assim, a próprio consumidor exigindo, eu acho que isso será um grande apoio. Né? Eu tenho até não sei se eu posso falar de uma experiência lá em Belo Horizonte, que nós fizemos um estudo de caso, assim, porque Belo Horizonte é conhecido como uma cidade solar, que lá tem o maior número de metros quadrados de coletor solar instalado, né, nas edificações residenciais. Então nós fizemos esse estudo de caso uns 2 anos atrás para tentar descobrir por que lá deu certo. Então lá teve assim uma conjuntura, porque houve uma parceria entre a concessionária de energia elétrica, os fabricantes de coletor solar e as universidades, que a concessionária, por um lado, ela estava interessada em retirar o consumo de energia elétrica do horário de ponta, que a gente chama, que é aquele horário entre 5 horas da tarde até as 8, que na verdade é onde há um consumo maior de energia, né? As pessoas estão chegando em casa, iluminação pública ela é acionada, né? Então há um consumo maior, e o chuveiro elétrico. Então havia o interesse da concessionária de retirar esse consumo do horário de ponta. E por um lado tendo o apoio das construtoras, né, na verdade dos fabricantes, né, de coletor solar, e das universidades em estudar assim a performance do equipamento para aquela região, né, de como que poderia ser instalados e fabricados também, fornecer dados para os fabricantes para o uso dessa tecnologia. Então, com isso, houve um movimento do próprio mercado e, por um lado, também o consumidor passou a exigir que as edificações tivessem um coletor solar, quer dizer, havia um critério de compra. Então, eu acho que isso vale também para a etiquetagem. Né? Então, para uma adoção maior, por enquanto é voluntário, mas à frente eu vou falar da questão da obrigatoriedade, que isso já foi determinada, né? Então, isso é muito importante, que o movimento do mercado e o consumidor também é muito importante, né? Que exigindo essa etiquetagem, porque é a única etiqueta nacional ela foi desenvolvida com base nas características do Brasil, né? Assim, de consumo, com cada peculiaridade das regiões. Assim, eu não vou tratar agora, assim, por conta dos detalhes do que é o processo, né? Como chegam ao valor do nível, porque é uma equação, né? E para cada região há uma determinada equação. Assim, o que eu posso dizer assim, que há uma norma da ABNT que ela dividiu o Brasil em 8 zonas bioclimáticas, né? Cada zona tem a sua característica de consumo e como aquela edificação deve atender, e a etiquetagem seguiu essas diretrizes das 8 zonas bioclimáticas. Então, na verdade, no processo, no regulamento, há 8 equações que, no caso, né, o gestor público, né, com apoio de um consultor ou da própria equipe, ela tem que adequar a edificação àqueles critérios. Né? Quais são os resultados esperados com essa etiquetagem nas edificações? Bom, na verdade, assim, eu acho que é interessante, na verdade, até já falar sobre o Plano Nacional de Eficiência Energética, né? Desde do surgimento, né, da instituição da Lei 10.295, então houve de 10 anos para cá, houve um amadurecimento, né, tanto do gestor público federal, né, e das instituições do estabelecimento, né, de conservação, de combate ao desperdício de energia elétrica. O regulamento foi uma delas, e agora, recentemente, uns 2, 3 anos para cá, o Ministério, em parceria com as outras instituições, elas desenvolveram o Plano de Eficiência Energética, o Plano Nacional de Eficiência Energética, no qual determina metas de redução de consumo. Né, assim, foi determinada até 2030 uma redução de 10% do consumo de energia elétrica em todo nacional, né, do consumo total.
E nesse caso a edificação faz parte, quer dizer, ela pode contribuir muito para isso, né? Tanto as edificações públicas quanto nós, residenciais, comerciais, as próprias indústrias. Indústrias também. Então cada segmento de consumo que a gente chama de segmento, né? Segmento edificações, segmento industrial, segmento público são, conforme nos estudos, né? Eles são segmentos de consumo. Então a etiquetagem tem esse papel também de incentivar, né? Que a gente sempre diz assim, são 10%, né? A nossa meta são 10%, mas 5% desses 10% é por meio de programas de indução, que é como a etiquetagem ela faz parte, é um programa de indução. Então, quer dizer, a meta é um desafio bem interessante. Assim, porque o universo é muito grande, né? De edificações, de residências, número, assim, eu não tenho esse valor, mas a gente sabe do consumo anual desse segmento, então é um fator bem considerável, né? Assim. Você acredita que os administradores ou os próprios gestores, eles estão prontos para lidar com a etiquetagem? Com essa novidade no mercado, digamos assim? Olha, o contato que nós já tivemos com gestores públicos assim, quando nós falamos sobre esse assunto, realmente é um assunto muito novo, né? Assim, já tivemos a oportunidade de realizar no IBAM um curso presencial sobre esse tema, né? E também, com isso, né, conhecer alguns gestores, né, na oportunidade. E realmente é um processo bem novo, porque, na verdade, o consultor, o gestor público, ele tem que capacitar, né, assim, se capacitar para esse tema, porque ele, na verdade, tem duas funções, né? Ele tem que etiquetar o seu prédio próprio, né, a sua escola, o seu hospital, né, o gabinete, né, o prédio, a prefeitura municipal, e também atuar também no segmento privado, porque por meio do Código de Obras, que é de responsabilidade da prefeitura, né, ele pode determinar esses índices, que as novas edificações ou as em reforma, né, em construção, elas devam atender aqueles critérios. Então, quer dizer, os critérios definidos no regulamento, eles podem ser adotados no Código de Obras. Então, quer dizer, ele tem dois papéis, né, assim, importantes, que é exigir, por um lado, da iniciativa privada, né, da sociedade, né, as construções mais eficientes e também os seus próprios prédios, né? Então, quer dizer, é um desafio e é importante, então, até tratar nesse momento sobre a questão da obrigatoriedade, né? Como já havia falado que no Plano Nacional de Eficiência Energética, ela determina que até o 2030, né, toda a sociedade, né, o Brasil reduza o seu consumo em 10%, determinou também que a etiquetagem será obrigatória até 2020 para os prédios públicos, 2025 para prédios comerciais e de serviços e 2030 para residenciais. Então, quer dizer, essa meta já foi, né, já foi determinada. Mas pensamos 2020, mas 2020 é daqui... Um pouquinho, né? São 7 anos, né? Então... 6 um quebrado. Então, realmente, para se capacitar, quer dizer, o mercado todo tem que estar preparado para isso e também quem, né, tem essa responsabilidade da obrigatoriedade também. Porque eles têm que estar, assim, pelo menos cientes do que é esse processo, o que é exigido, né? E para até, né, contratar e também, né, como responsável, gestor público, de como ele vai orientar também a sociedade. Luciana, você falou de critérios que as edificações devem atender de acordo com a nova etiquetagem. Que critérios seriam esses? Você pode contar alguns para a gente? Bom, Nádia, sobre o que é considerado, né, na etiquetagem, né, quando o gestor, o proprietário encaminha, são consideradas assim, 4 critérios. Um é a envoltória da edificação, né, o que chamamos de envoltória. Envoltória são os planos, né,
de proteção do meio externo para o meio interno são as fachadas, aberturas, empenas, né? São os planos que compõem a edificação. É a envoltória, o sistema de iluminação artificial e o sistema de condicionamento de ar. São esses três tópicos que são considerados na etiquetagem. A parte da envoltória ela é muito importante porque é o plano, quer dizer, a envoltória que vai proteger a edificação dos eventos climáticos, né? Do meio externo, né? Assim, das condições climáticas. Então, realmente, como havia falado antes, que essa etiquetagem ela considerou todas as características regionais, climáticas, né, do Brasil, dividido em 8 zonas, regiões. Quer dizer, na questão da envoltória, realmente são consideradas essas características de vento, né, da umidade. Então, realmente é uma etiquetagem assim, que é um marco para, né, quem atua nesse segmento de conforto ambiental e eficiência energética, que ela considerou mesmo, né, todos esses fatores. Na parte de sistemas de iluminação é a eficiência do sistema, né, se ali realmente são determinadas diretrizes para que o projetista ou o engenheiro, né, elétrico, eles definam o melhor projeto eficiente para aquela edificação, e o mesmo vale para condicionamento de ar, que o objetivo é que você instale utilize na nova edificação equipamentos eficientes. Mas isso tudo faz parte de um conjunto da edificação, né? Quer dizer, você tem que ter uma boa envoltória, né? Essa pele que chamamos de edificação, a parte externa. É a parte externa, né? Associada a um bom projeto de iluminação e de condicionamento de ar. Então é isso que é exigido para a etiquetagem, que todos, tanto arquitetos, projetistas, devem, né, considerar. Luciana, quando alguém está interessado em etiquetar a sua edificação, seja ele gestor ou seja ele construtor, qual é o procedimento? Então, como eu havia comentado antes, ele deve, com o apoio do consultor, ou até mesmo na própria equipe da prefeitura, né? O IBAN já foi procurado por algumas prefeituras, municípios, interessados até capacitar a sua equipe para essa demanda. Então, eles encaminham todo esse... Né, tem um conjunto de documentos que são solicitados sobre aquele prédio e eles encaminham a esse laboratório de inspeção, né? Então, a etiquetagem ela é formada em 2 etapas, onde é etiquetado o projeto arquitetônico e após a construção e habite-se o projeto construído. E após verificado todas as condições, né, atendidos todas as diretrizes, essa etiqueta é emitida para a construção, e no qual ela poderá apresentar, né, terá autorização para apresentar na edificação, divulgar. Luciana, como as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre o tema? Bom, sobre o tema, tem assim, muitos canais disponíveis, né? Uma delas é o Inmetro, que eles podem consultar no site do Inmetro, www.inmetro.gov.br, que lá tem informações sobre etiquetagem de edificações. Tem até uma lista de edifícios já etiquetados, tanto residenciais quanto comerciais e serviços. O site também da Eletrobras Procel, também na verdade até melhor, além do site da Eletrobras Procel, tem o site do Procel Info, que ela é responsável pela divulgação de informações na área de eficiência energética, né? www.procelinfo.com.br. Lá também tem um espaço dedicado para esse tema. E o IBAN também, nós estamos, assim, como já estamos envolvidos nesse processo desde 2005, né, assim, participando dos debates, dos regulamentos, nós estamos desenvolvendo uma ação voltada para a capacitação. No ano passado, nós realizamos um curso presencial para gestores e esse ano nós estamos evoluindo para uma educação à distância, né? Oferecer esse conteúdo na modalidade de educação à distância, que nesse caso, a grande vantagem é que nós teremos maior
né, assim, muito mais abrangências e atender, né, o Brasil, né, em todas as regiões brasileiras. Então, essa é uma meta, talvez até esse final desse ano, que tem esse curso disponível. Né? E todos poderão, tanto gestores públicos quanto outros interessados nesse tema poderão, né, realizar esse curso, fazer esse curso. E como você destacou anteriormente, por ser um assunto novo, a especialização, a qualificação nessa área é muito importante para os administradores. É muito que, na verdade, é a quebra de paradigmas, né? Porque, assim, todos estão acostumados a construir de uma mesma forma e com, né, um procedimento. Quer dizer, a etiquetagem ela vai trazer novos procedimentos, né, construtivos, assim, né, elaboração de projetos arquitetônicos. Então, realmente, é conhecimento. A pessoa tem que conhecer né, para se adequar, né, a esses novos parâmetros. Porque eu acho que é um caminho que não tem volta. Eu acho que realmente, assim, e que não tenha mesmo, porque realmente é uma iniciativa que é a longo prazo, a gente vai perceber os resultados positivos, né? Mas eu acho que é assim, começamos, né? Todos deverão conhecer, se especializar, se capacitar para esse tema. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez desse programa. Aguardamos você em breve, hein? Obrigada. Ficamos por aqui. Não deixe de acessar o site da Web Rádio da Web TV CRA. Até mais!